Olá, Borrai, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Flávio Gaviloski, sou professor de Combato e essa é mais uma aula, mais um vídeo dessa nossa série de vídeos de leitura comentada, onde eu trago aqui o meu último livro, o Manual Secreto do Combate com Facas, o volume Mentalidade de Combate. E aí, você já deu tempo de adquirir a sua edição? Sim? Não? Não conseguiu? Não é um problema, porque eu trouxe ela aqui para você também, para você poder acompanhar junto comigo essa leitura. E hoje eu trouxe aqui também uma garrafa d'água, né? Porque, cara, na última eu arrebentei com a minha voz, eu não parava de falar, eu sentia ela coçando aqui. Então, eventualmente, nesse vídeo aqui eu vou estar dando algumas pausinhas, porque, cara, é foda. E no nosso capítulo de hoje, como é a proposta dessa série de vídeos, é eu estar lendo um capítulo por aula, por vídeo. Então, no nosso último capítulo, a gente leu sobre o que é mentalidade de combate, que de fato traduz o que não é uma mentalidade de combate. E hoje a gente vai estar falando sobre o porquê. Por que o que, Flávio? Por que sim, por que não? Por que sim não é resposta? Olha só, tem minha idade com essa, hein? Mas vamos lá. Defina o seu porquê lutar. Pelo que você vai estar, de fato, lutando. Agora que você já sabe o que é e o que não é uma mentalidade de combate, nós damos sequência para esse capítulo que eu me atrevo a dizer que é o mais importante de todo o livro. Quiçá, tirando essa parte de definição, para a gente de fato entender o que é uma mentalidade de combate, esse capítulo de defina o seu porquê é o mais importante do livro inteiro e que vai estar sustentado toda a sua mentalidade de combate. Se você não entender essa parte, cara, nem adianta você seguir com o conteúdo porque não vai rolar, não vai funcionar, tá? E eu vou explicar o porquê, que isso é tão importante. Esse é o capítulo que vai sustentar tudo aquilo que nós vamos ver na sequência. É esse capítulo que vai sustentar toda decisão que você tomará daqui para frente. Se pareceu um tanto quanto apelativo, bem, não era exatamente a minha intenção, mas o fato é que esse capítulo vai ser o seu alicerce, ou seja, aquele pilar, aquela estrutura que vai aguentar tudo que você colocar sobre ele. Não importa o quão pesado seja. A melhor analogia que eu conheço e a que eu mais gosto para ilustrar essa ideia de porquê é a fundação de uma casa ou a fundação de um prédio. Quando você vai realizar a construção de um edifício, pode ser uma casa de um único andar, pode ser um sobrado, quiçá até mesmo um arranha-céu, independente do tamanho dessa estrutura, se você perguntar para qualquer engenheiro, ele sempre vai recomendar brutalmente que antes de tudo você faça uma fundação. A fundação de um prédio é uma estrutura de suporte fundamental que é construída abaixo do solo para distribuir o peso do edifício de maneira segura e estável. Ou seja, você vai colocar toda uma estrutura, gigantesca e pesada que não estava naquele ambiente e, por consequência, que por força da gravidade aquilo vai começar a ceder, vai começar a empurrar realmente para baixo. E se não tiver ali um anteparo, uma estrutura que aguente isso, aí eventualmente toda aquela estrutura que está acima do solo, se o solo começar a movimentar, a ceder, tudo aquilo vai desabar. E essa fundação, esse alicerce, ele é como se fossem as pernas do prédio, garantindo que ele fique firme e estável, mesmo quando há cargas pesadas e condições adversas. Um exemplo bem visual seria pensar em uma árvore alta e robusta. A parte visível da árvore, incluindo troncos e galhos, é como se fosse aí o seu prédio em si, a sua casa, o seu sobrado. A fundação seria a raiz da árvore que está abaixo do solo. As raízes são responsáveis por absorver a água e os nutrientes necessários para o crescimento saudável dessa árvore. Mas além disso, as raízes também fornecem estabilidade e suporte para que a árvore não seja facilmente derrubada pelo vento e outros elementos externos. Então pode chover, pode bater vento, pode tremer a terra,
que ela vai continuar ali. Da mesma forma, a fundação de um prédio tem várias funções relevantes. Ela é projetada para distribuir uniformemente o peso do prédio para o solo, evitando que ele afunde ou sofra danos estruturais. Além disso, a fundação também ajuda a resistir a movimentos sísmicos, terremotos ou mudanças no solo. Então, como eu falei, pode cair ali um mundo que, se a fundação for feita da forma correta, o prédio vai continuar ali. Claro, salvo que, não sei, venha eu ia falar cratera, só que vem um meteoro e vai de contra ao prédio, mas outros aspectos, né? Vai ventar, vai chover, vai tremer a terra, enfim, vai acontecer o caos que for, o prédio vai se manter ali. Claro, se isso for feito da forma correta. Assim como as raízes de uma árvore, a fundação de um prédio pode ser profunda e estender-se por uma grande área para garantir a estabilidade. Tá bom, Flávio, mas onde você está querendo chegar com isso? Você já está se desviando do tema, não? Então eu comecei a falar sobre porquê, sobre mentalidade de combate, agora a gente está falando de fundação, de árvore, de prédio, que parada é essa? Pior que não, calma, prometo que logo tudo vai fazer sentido, sério, sério mesmo. Se você pesquisar depois, não agora, depois, não é para você pesquisar agora, na Orla de Santos, em São Paulo, existe uma rua com uma porrada de prédios tortos. Ao mesmo tempo que chega a ser engraçado, é também assustador. Então você vai ver um monte de prédio tortinho assim. Chega a ser realmente, olha, a garganta começando. Chega a ser, por um momento, chega a ser engraçado. Nossa, olha só o prédio torto. Mas, cara, é assustador esse negócio. Isso ocorreu por conta do que é chamado de subsidiência, que é subsidiência, é isso mesmo, ali certo. É um afundamento gradual do solo ao longo do tempo. Isso pode acontecer por várias razões, como a extração excessiva de água subterrânea ou pelo peso da estrutura construída sobre o solo. Então, às vezes, a estrutura, ali o solo não estava firme o suficiente para suportar aquela estrutura e com o tempo ele vai afundando. Então, dependendo do tipo de solo em que será feita essa construção, isso poderá impactar diretamente no tipo de fundação que será usada. Então, às vezes o solo é mais firme, então talvez a fundação não precisa ser tão funda, às vezes ele não é tão firme, então você vai precisar de uma fundação muito mais profunda, então vai ter as suas respectivas variações. No nosso caso, dentro da mentalidade de combate, o seu alicerce, a sua fundação é o seu porquê. O prédio ou a casa é todo o prédio, né, ou a casa é todo o seu treinamento. E o solo e os fatores externos são o seu dia a dia, né, onde você mora, os lugares que você frequenta e etc. Por que você vai reagir? Por que você vai lutar? Por que você vai se colocar em risco? Uma resposta muito rasa que normalmente as pessoas dão é para me defender. Às vezes você pergunta, mas por que você quer aprender combate com facas, por exemplo? Para me defender, para me proteger, para ficar seguro. Mas a ideia aqui é que você vá ainda mais profundo, a gente extrair realmente o seu porquê disso aí. Quanto mais fundo a gente conseguir ir, mais estável vai ser a sua mente. Então, normalmente as pessoas travam justamente porque elas não têm um porquê bem estabelecido. Agora, quando você tem de fato esse seu porquê, você tem esse alicerce, e o mais fundo que você conseguir, nada vai te abalar, porque isso já foi bem blindado na sua mente. Então, se você não tiver um bom alicerce, a sua mente irá devagar. Qualquer coisa que você construa sobre isso pode até ser que você consiga sustentar por algum tempo, assim como uma casa, um prédio e assim por diante. Mas em algum momento, mais cedo ou mais tarde, isso vai ceder. No caso da sua casa, ela vai acabar caindo. No caso do prédio, ele vai acabar desmoronando. No caso da sua mente, ela vai acabar te abalando. No caso da sua mente, ela vai acabar te abalando e te colocando em perigo. Então, você vai congelar, você vai travar, você vai entrar em desespero, você vai entrar em choque, você vai começar a chorar, você vai começar a berrar, você vai começar a gritar. Enfim, cada pessoa tem uma reação diferente. Não importa o quanto você treinou, estratégica e taticamente,
quantos exercícios físicos você fez, seja puxar ferro, seja fazer funcional, não importa o quanto você cuidou da sua alimentação, da sua dieta, o quão saudável está o seu corpo. Se a sua mente não estiver blindada com a mentalidade de combate, tudo isso irá desmoronar bem na frente. Isso pode ocorrer em 10 anos ou pode acontecer amanhã mesmo. E se o seu porquê, o seu alicerce não estiver bem definido, tudo o que você fez e tudo que você ainda vai fazer estará em xeque. Então não adianta nada. Por isso que eu falei que esse é o capítulo mais importante de todo o livro, porque tudo que você fizer aqui para frente vai estar embasado no seu porquê. Você vai jogar tudo em cima dele. Se o seu porquê, se o seu alicerce não estiver bem construído, eventualmente isso vai ceder. Então, como eu falei, é o exemplo da tua casa. Se você construir um alicerce mais ou menos, cara, tudo que você colocar ali em cima, se eventualmente você construir uma casa ali, e aí você quer levantar um sobrado, cara, se o alicerce não estiver bem feito, vai rolar. Pode ser que não caia hoje, pode ser que não caia amanhã, pode ser que seja daqui a 10 anos. Eventualmente vai cair. E como é que a gente faz para encontrar o nosso porquê, o nosso, digamos, verdadeiro porquê? Porque desse verdadeiro, dessa forma, né? Porque eu coloquei ali entre parênteses, né? Bem, como vimos antes, pode existir porquês mais rasos, mais superficiais, que vão te dar uma certa sustentabilidade. Então, quando eu digo verdadeiro, é aquele profundo realmente, aquele que realmente vai te sustentar. Não aquele rasinho que é meio que um tapa-buraco. Mas quando a coisa engrossar, quando o bicho pegar mesmo, isso não vai ser o suficiente. Então ele precisa ser profundo. Novamente, fazendo alusão ao seu porquê sendo o seu alicerce da sua casa, cada porquê seria um nível desse alicerce. Mais fundo ele seria. Dislexia tá foda, bud. Então, digamos que você tenha um desses porquês rasos. Né? Ele sustenta a sua edificação em dias normais, nos dias convencionais, onde nem tudo é mil maravilha, mas as coisas funcionam. Então é aquele dia que, assim, não é o melhor dia da sua vida, às vezes acontece uma panezinha ou outra, mas, cara, dá para levar. Esse é o seu porquê raso, ele vai conseguir lidar com isso. Agora, eventualmente algo muda, algo drástico, né? E como não seria a vida se tudo viesse antecipado com um aviso bem grande, esse evento drástico vem num piscar de olhos. Pode ser um terremoto, um furacão, um maremoto, qualquer outro moto, né, que você queira usar. Na nossa realidade seria um atentado, uma agressão, um assalto ou qualquer outro tipo de violência que você não pode evitar, simplesmente acontece. Seu alicerce estava ali, sustentando até então, mas pode ser que ele não seja o suficiente se ele não for ótimo. Você ganhou essa, por assim dizer, né? Mas e se não for? Peraí, acho que eu li errado aqui. Então, mas pode ser que ele não seja o suficiente. Se ele for... Ah, tá. Eu esqueci aqui da pontuação. Então aqui, ó, vou ler de novo. Seu alicerce estava ali sustentando até então, mas pode ser que ele não seja o suficiente. Se ele for, ótimo, você ganhou essa, por assim dizer. Então, pode ser que o seu alicerce raso sobreviva àquele atentado. Pode ser que sim, pode ser que não. Se sobreviver, se ele sustentar aquilo, ótimo, beleza. Né? Vida que segue. Mas e se não sustentar? Mas e se não for? Você está disposto a arriscar? Ou você iria preferir ter um alicerce que realmente aguentasse qualquer evento? Então, se você pudesse escolher agora, nesse exato momento, você gostaria de ter um alicerce mais ou menos, que você não sabe se vai aguentar ou não uma catástrofe, um atentado, ou você gostaria um que aguentasse qualquer coisa? O que você escolheria? Porém, entrando no mérito se é mais difícil, mais fácil, mais plausível, o que é? Se você pudesse escolher agora, de mão beijada, ó, opção 1, alicerce mais ou menos, opção 2, o melhor do mundo, qual que você escolheria? Aqui seria o equivalente a você construir uma fundação de um arranha-céu para uma casa de apenas um andar. Parece um exagero? Cara, pode até ser, né? Mas em todos esses anos ministrando treinamentos de segurança para os mais diversos tipos de pessoas, eu nunca conheci ninguém que disse que se arrepende de ter se protegido em excesso. Eu nunca vi ninguém falando, nossa, foi um exagero aquela toda a minha proteção. Eu nunca conheci ninguém que disse isso.
Nunca conheci ninguém que se arrependeu de ter colocado uma câmera a mais em casa, ou trocou por um sistema de segurança mais avançado, ou melhorou as trancas da porta, ou investiu no próprio aperfeiçoamento da segurança com cursos, oficinas, palestras e etc. Aquele cara que ficou, nossa, não, pior merda que eu fiz foi ter colocado um sistema de segurança em casa. Nossa, aquela janela segura é terrível. Nunca conheci ninguém. Aí fala, pô, podia ter gastado com cerveja, podia ter não sei o quê. Às vezes já conheci pessoas que investiram num sistema de segurança, o sistema de segurança não era bom, e aí ele se arrependeu. Aí falou, porra, podia ter investido mais, se tivesse gastado um pouquinho mais, não teria essa dor de cabeça. Mas assim, quando o cara assume ali realmente um sistema de segurança bom e decente, eu nunca vi ele se arrepender. Mas já conheci, muitas pessoas que se arrependeram de não ter exagerado ainda mais na sua segurança antes, que é aquilo que eu acabei de comentar, que se arrependeram de não terem começado a treinar anos atrás, de ter deixado de investir na proteção da própria residência assim que percebeu a vulnerabilidade dela. Então, às vezes, o cara vê ali uma quebra de segurança e pensa, não, deixa, depois eu vejo isso. Não, agora não é tão importante. Eu preciso fazer isso aqui antes. Primeiro eu vou viajar ali. Depois eu vejo isso aí. Na hora eu dou um jeito. Lembra que a gente falou no último vídeo? Enfim, uma coisa que eu aprendi no meu tempo na Força Aérea e que eu levo comigo até hoje é que é melhor pecar pelo excesso do que pela negligência. Então, como que a gente vai construir esse alicerce? Esse negócio do excesso na negligência foi uma coisa que eu aprendi na marra, na Força Aérea, que, cara, você tava com dúvida se você devia fazer alguma coisa ou não, faz. Melhor você tomar ali um esporro por ter feito o negócio do que você tomar um esporro por você não ter feito o negócio. Tenha certeza que se você fosse tomar um esporro por ter deixado de fazer, ia ser infinitamente pior do que você tomar um esporro por ter feito algo que, assim, você não precisava ter feito. Então, melhor errar por excesso do que por negligência. Né? Você irá fazer o seguinte: você vai responder de forma mais completa que você conseguir, no mínimo, estou repetindo isso porque é importante, 5 porquês. Mas a grande questão aqui não é você dar 5 porquês diferentes, mas sim dar um porquê respondendo o porquê anterior. Tá ficando meio confuso, né? Calma que eu vou explicar. Cada porquê que você adiciona será uma camada mais profunda do seu alicerce. A ideia central desse educativo é que ele não é para ser rápido. Então, assim, não é uma coisa que você vai responder eu pergunto por quê? É ser, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Não, é para você queimar alguns neurônios, tá? É para você gastar algum tempo. A premissa por trás dele é justamente que ele precisa ser profundo. Você precisa parar e pensar. Não é algo que você vai fazer ali em 5 minutinhos, quiçá nem em 20 minutos. É claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, mas você precisa investir um tempo bem considerável para chegar em um resultado realmente adequado. Então, assim, não é um negócio que você vai começar a fazer agora e aí daqui 10, 20, 30 minutos, daqui uma hora vai estar pronto. Cara, quiçá isso aqui vai demorar talvez uma semana para você terminar, quiçá até mais. Então não é para ser um negócio rápido. Se você fez isso aqui em um dia, cara, tem alguma coisa de errado. Ou você deu muita brecha aí, ou você fez de qualquer jeito. Então a ideia por trás disso é você queimar de fato alguns neurônios com esse exercício. Mesmo que isso signifique demorar alguns dias, está tudo bem. Isso não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso aqui está mais para uma Siri-Chan Self-Transcendência, não tenho ideia de como é que pronuncia essa parada, que é a corrida mais longa do mundo, que equivale a aproximadamente 4.989 quilômetros, uma prova que é realizada por vários dias consecutivos. Pegou o exemplo? Não é um tiro de 100 metros que você vai fazer aqui rapidinho, cara, é um negócio que você vai demorar ali alguns dias filosofando, pensando, anotando, escrevendo, reescrevendo, amassando papel, reescrevendo de novo. Talvez você queira acelerar esse processo e antecipar os outros, mas, cara, confie em mim. Vai valer a pena, tudo será muito mais fácil quando essa etapa for concretizada da forma correta.
Aqui eu coloco outra piada, né? Legal, né? Esse tema eu consigo fazer várias piadas de duplo sentido, como profundo, concretizado, enfim. Então aqui eu coloco um exemplo, né, do seu primeiro porquê. Então eu falei, cara, perde algumas horas, alguns dias. Perde não, eu não gosto dessa palavra perder, invista, né, algumas horas, alguns dias fazendo isso. Porque assim, você pode até tentar antecipar isso, não, porque eu quero ver a parte de personificação do inimigo, dos Ivans, da tática, da estratégia e tudo mais. Mas, cara, se você investir um tempo considerável nessa parte dos porquês, todo o resto vai ficar infinitamente mais fácil. Eu não gosto muito daquela frase, né, de afiar o machado, que se eu tivesse 2 horas para cortar uma árvore, ou 1 hora para cortar uma árvore, eu passaria maior tempo afiando o machado, mas é mais ou menos isso. Vai ficar muito mais fácil tudo o que você fizer aqui para frente, se você tiver um bom alicerce. E aqui eu coloquei um exemplo disso, né? Então, assim, o primeiro porquê, né? Por que você quer aprender a se defender? Porque eu preciso proteger de forma eficiente. Ok, né? Essa poderia ser uma resposta. Só que é uma resposta um pouquinho rasa ainda. Aí a gente vai para o nosso segundo porquê. Por que você precisa se proteger de uma forma eficiente? Porque eu preciso acabar com o conflito o mais rápido possível. Então a gente já começou a cavar um pouquinho mais. Não é um porquê diferente. Ah, não, além de você precisar se definir diferente, por que mais? Não, é dentro desse mesmo porquê. E aí a gente vai para o nosso terceiro porquê, o nosso terceiro nível. Por que você precisa acabar com o conflito o mais rápido possível? Porque eu preciso voltar vivo para minha casa e para as pessoas que eu amo e que dependem de mim. E aí a gente entra no nosso quarto porquê. Tomar água aqui, a garganta tá indo. Por que você precisa voltar vivo para sua casa e para as pessoas que você ama e que dependem de você? Porque eu preciso estar presente na vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus familiares, para ajudá-los nos desafios da vida. Já começou a se tornar um pouco mais filosófico, né? Já começou a ficar um pouco mais íntimo esse seu porquê. Não é uma coisa tipo, só para me defender. Agora já começou a pegar ali uma questão de propósito, do porquê que de fato você precisa se defender. E aqui a gente entra no nosso quinto porquê, seguindo essa mesma profundidade. Então não é um porquê horizontalizado, ele é na vertical mesmo. Você vai cavar realmente a essência. Então, por que você precisa estar presente na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus familiares, para ajudá-los nos desafios da vida? Porque é minha responsabilidade ajudar a formar o caráter e o moral dos meus filhos e das pessoas que estão à minha volta, tornando elas pessoas melhores nesse mundo para que possam propagar essa mesma conduta e tornar suas vidas e de outras pessoas mais dignas e felizes. E assim vai para o sexto, sétimo, oitavo porquê. Quanto mais porquês você conseguir colocar, melhor. Aqui foi só um exemplo, só foi um exercício, só para você mais ou menos pegar a ideia disso aí. Senão a gente podia ficar aqui mais de 1 hora só entrando nesses porquês e porquês e porquês, porque como eu disse, não é uma coisa que você faz rápido, é um negócio que você vai levar aí, né, alguns dias para fazer. Note que quanto mais você avança nos porquês, mais, né, longo, completo e profundo ele fica. Então a gente começou ali com uma frasezinha, né, voltando ali, de por que você quer aprender a se defender? Porque eu preciso me proteger de uma forma eficiente. E aí a gente avança lá no quinto porquê, porque é minha responsabilidade ajudar a formar o caráter moral dos meus filhos. Aí o sexto porquê? Por que você precisa ajudar a formar o caráter moral dos seus filhos? Ou seja, nesse exemplo, reagir não tem apenas a ver com se proteger, né? Nesse contexto aqui que eu apresentei dos 5 porquês, não tem a ver só com eu me proteger, mas sim é um compromisso do bem-estar das próximas gerações. Ou seja, o seu porquê vai muito mais além de é para eu me defender, é para eu me proteger. O seu porquê está ligado diretamente com proteger o futuro e a integridade física, né, das próximas
gerações, seja dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus familiares, aqui nesse exemplo, tá? Pode ser que o seu porquê seja diferente e tá tudo bem. Não estou falando que tem que ser, né, tem que ter a ver com a geração futura. Isso é uma coisa sua, é pessoal. Você vai colocar o seu porquê e você vai destrinchar ele e você vai chegar a essa conclusão. Aqui eu dei só um exemplo de como mais ou menos você vai fazer para chegar nisso. Né? Você se proteger hoje vai garantir a sua presença na vida das pessoas que são mais importantes para você e acompanhá-las em toda a jornada para transformá-las em pessoas melhores. E aí sim você começa a chegar no motivo real do porquê você está fazendo o que você faz. Não é só aquela coisa de tipo, para me defender. Não, você está indo muito mais além disso. Então, quando, por exemplo, você chega numa situação de risco, no conflito, o que vai passar na sua cabeça não é, eu preciso me defender. Eu preciso estar presente para as próximas gerações. Ponto. É isso, é muito mais forte, é muito mais sustentável. Então você vai fazer de tudo para garantir que você esteja lá presente, falei, para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para sua esposa, para as próximas gerações. Então quando você se deparar frente à situação que for, não importa se vai ser uma facada, se vai ser tiro, se vai ser bomba, o universo pode estar implodindo, o céu pode estar literalmente caindo sobre a sua cabeça. Não importa o quão catastrófica e ou caótica for a situação, você não vai arredar o pé dali, porque o seu motivo de fazer tudo aquilo é muito mais profundo. Assim como o exemplo da árvore, o vento pode soprar, pode cair chuva que for, o chão pode tremer o quanto puder, mas as suas raízes seguem firmes e também em pé, independente das condições. Eu sei que esse discurso todo ficou um tanto quanto... eu não queria usar muito a palavra motivacional, né? Mas esse verdadeiro porquê ele vai te alavancar e permitir que você faça o que for precisar ser feito. Então, na hora do caos, não vai passar pela sua cabeça, eu preciso me proteger. Ou seja, aquele porquê mais raso, aquele porquê mais superficial. Pelo contrário, vai vir esse porquê, esse sentimento mais profundo de propósito, quase como se fosse uma espécie de missão. E quanto mais profundo, quanto mais fundo você conseguir ir, mais forte será o seu alicerce. Por isso aqui eu coloco no mínimo 5, tá? Então não é 2, não é 3, não é 4, é no mínimo 5. Pode ser mais? Pode ser 6, 7, 8, 11, 15? Sim, quanto mais profundo, melhor. Não é 3, não é 4, é no mínimo 5. Qualquer coisa menos que esses 5 porquês vai ser igual aos prédios em Santos, em São Paulo. Eles não vão se sustentar e eles vão, eventualmente, começar a ceder. Vou colocar 2 ou 3 porquê. Cara, você pode, mas não vai ser o suficiente. Eles vão começar a ceder. Então, o seu desafio para esse capítulo é cavar fundo. Olha só, mais uma piadinha de duplo sentido aí, né? E encontrar o seu verdadeiro porquê. É ele que vai sustentar tudo o que nós veremos daqui para frente. Então, mais uma vez, não tenha pressa, faça com calma e tente preencher com o máximo de detalhes que você conseguir. E aqui eu vou colocar algumas páginas para te auxiliar, mas se for preciso, estenda isso para mais e mais páginas, quantas forem necessárias. Lembre-se, é melhor pecar pelo excesso do que pela negligência. O exagero é sempre menosprezado. Coronel John Hannibal Smith, Esquadrão Classe A, uma frase de um filme. E aqui no livro eu coloco aqui umas páginas para você colocar aqui o seu porquê. Pode ver que no primeiro porquê ele começa bem rasinho, aí ele vai ficando cada vez maior para que você possa colocar cada vez mais detalhes. E aqui a mesma versão. Vai até ali o 10º, mas se você eventualmente precisar colocar mais porquês, 11, 12, 13, cara, vai fundo. Né? Quanto mais completo for esse seu porquê, melhor. Então, quanto mais forte, eu vou reiterar aqui de novo, eu estou sendo repetitivo? Estou, porque eu preciso que você entenda isso. Quanto mais firme, quanto mais profundo, quanto mais estável estiver o seu alicerce, mais seguro a sua mente vai estar.
Porque na hora do conflito vai acontecer o que tiver acontecendo, não interessa o caos que esteja, você vai estar em paz, porque você sabe exatamente o que precisa ser feito e, novamente, por que precisa ser feito. Beleza? Então esse foi o segundo capítulo do Manual Secreto do Combate com Facas, volume Mentalidade de Combate, que é definindo o seu porquê. Espero que tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo capítulo. Forte abraço e até a próxima. Combato Brasil.